Lídia Câncio e Ricardo Krause se conheceram aos 15 anos, durante um acampamento de escoteiros na cidade de São Paulo. Logo após os 18 anos de idade, a Lídia deu à luz Sofia. A gravidez não foi planejada e, apesar do temor, o casal prosseguiu com a gravidez e foi morar em um apartamento na Vila Mariana. Vamos conhecer esse caso de hoje, mas quem já conhece, saiba o seu desfecho controverso agora em 2023. Mas antes disso, peço que ajude o crescimento do canal, se inscrevendo e dando seu like. Vem comigo! O relacionamento de Lídia e Ricardo passou por altos e baixos, com idas e vindas, segundo a própria Lídia. As brigas foram piorando gradativamente, e Ricardo gritava e se exaltava durante essas discussões. Com o tempo, Lídia declarou que a personalidade de Ricardo, que na época era cozinheiro, mudou quando ele passou a cursar administração de empresas. Além do mais, ela relatou que no período entre 2012 e 2013, o homem chegou a ter ataque de fúria, que provocou na quebra de 3 celulares e também uma escova de cabelo da criança. Tudo isso durou até pouco antes de Sofia completar 13 anos de idade, quando o casal então definitivamente se separou. Na tarde do dia 2 de dezembro de 2015, uma quarta-feira, quando Ricardo passou na escola da filha Sofia Najar para buscá-la. Segundo a mãe da criança, Ricardo e ela não tinham combinado que o homem buscaria a criança. Inclusive, Lídia afirma que ficou surpresa com aquele fato, quando chegou na escola para buscar a filha. Mais tarde, durante a investigação, foi apurado que o homem apenas passava os finais de semana com a menina. Sabendo então que Ricardo a tinha buscado na escola, já ligou para ele, que lhe disse não acreditar que geraria algum problema e pediu então para passar um tempo com a criança. Ricardo residia em um prédio no bairro Jabaquara, localizado na zona sul de São Paulo, próximo à escola de Sofia. Assim sendo, os dois, pai e filha, retornaram a pé para o apartamento de Ricardo. Segundo o relato, uma das câmeras de segurança de um local que eles passaram bem próximo capturou a última imagem da menina com vida. Pai e filha então chegaram ao apartamento. E aqui é possível entender toda a situação, apenas sob a versão de Ricardo, uma vez que apenas os dois estiveram no local. Ricardo morava com sua namorada atual, mas como posteriormente declarou, ela não estava no apartamento quando tudo ocorreu. Foi apurado que às 18h30, Ricardo estava trocando mensagens de texto com essa namorada, planejando um jantar a 2. Conversa se estendeu até 19h22, quando finalmente eles pararam. Segundo a linha de investigação, entre 19 e 22 até pouco antes das 20 horas, Sofia perdeu a vida. Agora, apenas trechos do depoimento inicial e da ligação que Ricardo fez após foram utilizados como base para entender a cena do caso. Segundo Ricardo, ele foi tomar banho e a filha estava no quarto brincando. Ao retornar do banheiro, o homem disse ter visto a criança no chão com uma sacola na cabeça. Após ver a criança, Ricardo afirma que a levantou no colo e a deitou na cama enquanto chamava pelo nome da filha. Afirma que subiu brevemente a sacola até a altura do nariz, criança, e viu o rosto dela manchado com sangue e abaixou novamente. Questionado sobre o porquê de não ter retirado totalmente a sacola, Ricardo afirmou que não achou aquela cena bonita, que se sentiu mal ver a filha naquele estado. Nesse momento, por volta das 19h54, segundo investigadores, Ricardo teria feito 2 ligações, a primeira para o pai, que não atendeu, e a outra para sua namorada. O teor da conversa nunca foi revelado. Após as 2 primeiras ligações, Ricardo então ligou para o SAMU, informando que achava que a filha estava morta. Ricardo então deu o mesmo relato ao atendente, que repassou algumas manobras de primeiros socorros para que o homem realizasse na sua filha. Em entrevista, uma das componentes da equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, responsável pela investigação do caso, revelou que durante a ligação para o SAMU, apesar das orientações do atendente, o Ricardo não realizou as manobras na criança. Durante seu relato, a profissional conta que na ligação não eram ouvidos barulhos que indicassem que Ricardo estaria tentando salvar Sofia. Por exemplo,
Ainda durante essa ligação, a namorada de Ricardo chegou ao apartamento e dessa vez é relatado que ela sim tentou fazer as manobras propostas pelo atendente, porque era possível ouvir sua respiração ofegante e barulhos que indicavam a tentativa de salvar a criança. Em fase de investigação, algumas hipóteses foram levadas em conta para a análise do caso. A hipótese de suicídio foi logicamente descartada, desde o início. Na casa não existiam sinais nas portas ou janelas que indicassem um possível arrombamento, assim como não existiam indícios de que um terceiro teria invadido e vitimado a criança. Um dos principais pontos analisados pelas autoridades policiais foi a sacola que cobriu a cabeça de Sofia. A delegada responsável pelo caso na época, a senhora Ana Paula Rodrigues, em declaração, afirmou que a criança não poderia ter sufocado assim com o modelo da sacola, com a qual foi encontrada. A perícia estabeleceu que seria necessário que Sofia ficasse com a sacola cobrindo sua cabeça por no mínimo 30 minutos, até que todo o ar fosse aspirado e o sufocamento ocorresse. Entretanto, segundo Ricardo, ele deixou a criança sozinha por apenas 10 minutos. Além de tal fato, a autópsia realizada no pequeno corpo da menina revelou outras lesões que não apresentavam ter sido fruto de um sufocamento por sacola acidental. No exame, ficou comprovado que Sofia apresentava 21 lesões no seu corpo, incluindo algumas no interior da sua boca. Outra lesão foi no ouvido da criança, que teve seu tímpano esquerdo rompido. Não foram encontradas lesões ou indícios de que Sofia foi abusada sexualmente. Na autópsia, o laudo apontou que a causa da morte de Sofia foi asfixia por sufocação direta de obstrução dos orifícios externos, respiratórios, bucal e nasal. Diante do apresentado, até aquele momento, a linha de investigação estabelecida foi a de que Ricardo teria matado Sofia. Segundo as autoridades policiais, o pai da menina a teria matado tampando sua boca e nariz com as mãos, causando o sufocamento. Tudo, de acordo com a polícia, teria acontecido após o momento de irritação de Ricardo. Apesar das acusações, Ricardo permaneceu afirmando que a morte de Sofia foi um acidente e ele era inocente. No dia do enterro de Sofia, em 4 de fevereiro de 2015, Ricardo foi preso sob acusação de assassinato da garota. E em 18 de dezembro, sua prisão provisória foi convertida para prisão preventiva. Logo depois, Ricardo foi formalmente acusado por via judicial e ele então passaria pelo tribunal do júri. Uma série de pessoas foram chamadas para prestarem seus depoimentos em juízo. Entre elas estava Ana Paula Rodrigues, a delegada responsável pelo caso, um médico legista, peritos criminais e Lídia, a mãe de Sofia. Em seu depoimento, a delegada Ana Paula declarou que chegou às 21h30 do dia 2 de dezembro e que encontrou na casa papéis higiênicos aparentemente usados com sangue. Foi relembrado também que o celular e o notebook de Ricardo foram apreendidos e em um dos eletrônicos foi encontrada uma pesquisa na internet sobre quais venenos que matavam pessoas. No depoimento, a delegada declarou que Sofia não se sufocou com a sacola, mas que o objeto plástico foi um meio para fraudar a situação. O julgamento seguiu e, ao fim, em 1º de fevereiro de 2018, Ricardo Krause foi condenado pelo homicídio doloso qualificado de Sofia Najjar e por fraude processual em relação à alteração da cena do crime. No total, a sentença de Ricardo foi de 24 anos e 10 meses de prisão, mas, apesar da condenação, o caso não acaba por aqui. A defesa de Ricardo recorreu da sentença, alegando que os quesitos respondidos pelos jurados apresentavam respostas contraditórias. Um dos jurados teria mudado de opinião durante o julgamento. Assim sendo, a 12ª Criminal de São Paulo entendeu que a sentença era nula. E em setembro de 2020, Ricardo foi posto em liberdade para aguardar um novo julgamento. Em julho de 2022, Lídia ainda aguardava um novo julgamento. E, segundo suas palavras, a sua expectativa é que Ricardo seja condenado novamente. O delegado Paulo Bilingue, em entrevista, teorizou que poderia ter acontecido no dia do crime. E fez muito sentido. Na sua teoria, ele teria dado um tapa na menina.
que ele é destro e era o ouvido esquerdo dela que estava perfurado. Perfurou o tímpano e isso causa uma dor muito grande, muito intensa. A criança chora. Às vezes, quando a criança chora muito, ela pode vomitar. Então, ela chorou, vomitou e ele deve ter tentado tampar a boca dela por causa do choro. A intensidade é desespero. Ela aspirou o vômito, acabou sufocando. Morreu asfixiada. Aí ele deu um banho na menina. Ele lavou ela. Ele estancou o sangramento do ouvido com papel higiênico e colocou o saco plástico na cabeça e forjou essa história. Então, a importância da medicina legal é essa, é analisar a narrativa, analisar a vida real e ver se as coisas batem. Se não bater, algo está errado. Começou no dia 24 de maio de 2023 e acabou no dia 25. Foi condenado em São Paulo a 1 ano e 6 meses de prisão. Composto só de mulheres, o júri decidiu que Ricardo Krause não teve a intenção de matar a filha. E como ele já havia cumprido a pena determinada pela justiça, saiu livre do julgamento. Os advogados da mãe de Sofia vão recorrer. Lídia, a mãe de Sofia, lamentou o resultado. Uma sentença de 1 ano e 6 meses. Praticamente um absurdo. É revoltante, um crime bárbaro. Assassinar própria filha e permanecer impune, convivendo em sociedade como se nada tivesse acontecido. É muito difícil, é devastador. Com certeza, a justiça não foi feita nesse caso, disse a mãe. E qual a sua opinião? O que você achou desse último resultado dado pela nossa justiça? Se gostou, se inscreva no meu canal para os novos vídeos. E obrigada, valeu!